Quantas vezes você foi a um museu esse ano? Desde que o Museu Nacional pegou fogo, essa se tornou uma pergunta incômoda, com aquele jeitinho de julgamento, né? Mas segundo os dados do IBGE, 96% dos brasileiros não frequentam museus. Outro levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Museus mostrou que 78% dos municípios brasileiros sequer têm um espaço para exposições. E qual a importância de se encontrar com fragmentos do passado para entender o nosso presente? Porque dói tanto saber que muitas gerações futuras não terão a oportunidade de entrar no Museu Nacional que se perdeu no meio das cinzas. Porque ir ao museu deveria ser não só um programa preferencial da família, mas também prioridade nos investimentos públicos. Hoje a gente conversa sobre esse programa Bem Família, que é uma ida ao museu. Comigo nessa conversa, a artista plástica Bárbara Malaquias, Alessandro Batista, que é chefe do Museu da Vida aqui da Fiocruz, e a Andréia Costa, que trabalha no Museu Nacional e na Escola de Museologia da Unirio. Gente, muito obrigada pela presença de vocês com a gente aqui hoje, trazendo esse assunto que sempre foi urgente, mas agora está em evidência, né, por uma causa muito chata. Andréia, a sua paixão por museus foi despertada no Museu Nacional, não foi assim? Queria que você trouxesse um pouquinho todo esse seu envolvimento hoje com museu, museologia, começou em que momento da sua vida? Na verdade, eu me apaixonei por museu, acredito nisso, por meio de uma visita feita com a escola, com o professor Charles de História, eu tinha 13 anos, uma visita feita ao Museu Histórico Nacional. Essa é a experiência mais marcante, não é a mais antiga, minha primeira visita ao museu, imagino que tenha sido ao Museu Imperial, pelo menos é a lembrança mais remota que eu tenho, de ficar deslizando com aquelas pantufas no Museu Imperial, mas a que mais me marcou, e eu acredito que inclusive tenha influenciado na escolha da minha carreira, né? Eu sou licenciado em História e trabalho em museus, foi uma visita feita com a escola no Museu Histórico Nacional. Eu lembro até hoje eu visito o Museu Histórico Nacional e lembro do educador que fez essa visita com a gente há mais de 20 anos, né? A visita guiada é outra visita, né? Que é incrível. E essa questão das escolas, né, Alessandra? O Museu da Vida recebe muitas escolas. Qual é a importância de se trazer a criança através da escola para o museu? Como é que vocês fazem esse trabalho? Eu diria que é fundamental, porque a maioria do público do Museu da Vida é escolar, né? Mas nós recebemos muitas famílias aos sábados também, durante a semana. Mas eu falo pela minha própria experiência, assim. Ouvindo a Andréia, né, eu recordei da minha experiência, busquei na minha memória qual foi minha primeira visita ao museu. Eu estudei em escola municipal aqui na rede do Rio de Janeiro e passei boa parte da minha vida morando na Zona Oeste do Rio, que é uma área que tem total ausência de aparelhos museais, né, assim, ainda mais na minha época. E eu diria que a minha primeira visita foi ao Museu Nacional, né? Minha escola foi visitar o Museu Nacional e isso com certeza deve ter contribuído para as minhas escolhas, assim como a Andréia. Eu também sou historiador de formação e tenho já uma carreira trilhada há algum tempo aqui no Museu da Vida, na Fiocruz. Eu acho que deve ter alguma influência aí dessa época. Agora, é interessante porque, no caso do Museu Nacional, o nosso maior público é o público de visitação espontânea, que é formado fundamentalmente por famílias. Então, ao contrário do que acontece no Museu da Vida, a gente recebe mais famílias nos finais de semana, ou recebíamos no Palácio. Esse momento, domingo, na Quinta da Boa Vista, do Rio de Janeiro, tem isso culturalmente. Com certeza. Já vou voltar para isso, só trazer aqui a Bárbara para a nossa conversa. Bárbara, você tem uma filha pequena. E também, desde pequena, gostava, né? Curtia. Vamos trazer, já que todo mundo trouxe essa experiência inicial, que é maravilhoso. A memória afetiva, né? A minha primeira lembrança também é o Museu Imperial, né? Que toda a família tradicional levou. E minha madrinha pintava quadros também. E aí eu quis ser professora, mas faltava alguma coisa. E aí pensei, não, eu quero ser professora de arte. E aí fui fazer a faculdade na UERJ. E, cara, museu, assim, na adolescência eu sempre fui, eu e uma amiga, a gente sempre frequentava CCBB, porque a arte é isso, é apurar o olhar, é tão importante, assim, a gente poetizar esse olhar. O Carlos Vergara, ele tem uma frase que eu levo, assim, para a vida, que é: o olhar é pragmático, a função da arte é torná-lo poético. Então, eu acredito, assim, que a Cecília vai desde antes de 1 ano ao museu, acho que desde a barriga, e ela visitou a exposição minha também, então... Cara, é isso, ela tem um olhar, assim, a gente meio que, na adolescência, a gente
censura esse olhar para o mundo, para tudo, para em volta, o entorno. E a criança tem isso muito vívido, de olhar tudo, olhar as pessoas, olhar a rua. A rua, às vezes, é tão feia, a gente vê o quê? Propaganda. E a arte traz isso. Você, não, eu vou olhar o quê? Um prédio histórico. Você começa a olhar mais, assim. Você e até não vê que existem outros olhares diferentes do seu, né? Porque o artista Exato. traz isso. Agora, voltando um pouquinho para a questão da história, assim, porque nesse episódio do Museu Nacional não foi difícil encontrar na internet. Estamos nessa era da autoverdade em que você vai lá e faz uma frase de efeito e não faltaram pessoas fazendo comentários tipo qual é a importância, né? E aí eu queria trazer aqui com vocês, falar um pouco para quem está assistindo a gente, o que muda, André, quando a gente tem uma visão de passado? Você estava começando a falar disso, né? Assim, desse amor pela história. A gente saber de onde a gente veio, né? Assim, como historiadora, como é que você sente isso e a importância dos museus nesse olhar? Enfim, os museus são fundamentais para a gente pensar e conhecer um pouco mais sobre o nosso passado, refletir sobre o presente e também projetar no futuro, né? Então, o Museu Nacional é um museu, ele vive, o Museu Nacional vive, e é um museu comprometido tanto com o passado, quanto com o presente, com o futuro. É um espaço, os museus também são espaços de produção do conhecimento, no caso, o Museu Nacional de Produção do Conhecimento Científico. Então, o Museu Nacional, ao longo desses seus 200 anos, nos ajudou a conhecer um pouco mais sobre a nossa própria história, né, sobre quem somos, contribuiu para a formação dessa nossa identidade e eu acredito que vai continuar fazendo isso nos próximos anos. Vamos torcer com muita força para isso. Agora, é interessante também colocar aqui, né, Alessandra, assim, na Alemanha existe o Museu do Holocausto, né? E a gente está vivendo hoje, né, volto a dizer, nesse momento da autoverdade, falácias, falas sem nenhum conteúdo histórico, nenhum embasamento, e muitas vezes o museu tem uma peça que confirma. Para quem quiser dizer que não houve o Holocausto, está lá o museu para dizer, olha só, tudo isso que a gente mostra que confirma a existência desse momento histórico, né? Eu defendo, né, realmente, que os museus eles são mais importantes para o futuro do que para o passado, né? Eu acho que uma sociedade que pensa ela mesma em projeção, né, em visão de futuro, ela precisa saber de onde ela veio. Ela precisa conhecer o que aconteceu com ela para ela poder tomar as decisões hoje, mirando no futuro. Então, assim, nesses momentos em que a pós-verdade, seja lá o nome que se dê para isso, estão se tornando hegemônicas, né? Você não precisa provar nada. Provar nada. Você só precisa afirmar, você só precisa achar. Ter um ato de fé naquilo que você está defendendo, fé no mau sentido do uso do conceito, né? E pronto, você pode destruir com a reputação de uma pessoa, de uma instituição e mudar a história. E mudar a história. Então, você afirmar. Um cidadão que fazia isso de maneira sistemática e maquiavélica, muito bem feita, se chamava Groeber, né, que era o ministro das comunicações de Adolf Hitler. Então, eu acho que a gente tem que parar e se perguntar o que nós estamos fazendo. Olhando a história e pensando Exatamente. Onde é que a gente quer parar. Exatamente. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente tem uma matéria para assistir que acho que vai alimentar bastante aqui a nossa conversa. Tá bom. Então, no próximo bloco, a gente vai visitar o Museu Histórico Nacional aqui no Rio de Janeiro. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre museus e agora a gente vai pegar uma carona com o Rafael e a família dele para visitar o Museu Histórico Nacional aqui no Rio de Janeiro. Hoje é dia de passeio para a família do pequeno Rafael. Enquanto Carolina, sua mãe, o arruma, seu pai prepara o café. Eles vão ao museu, mas antes trocamos um dedo de prosa. A gente leva ele ao museu desde bebezinho, porque assim, eu estudo História da Arte, né? Então, eu engravidei, eu estava na faculdade, então desde bem bebezinho ele ia comigo, amamentava vendo exposição, né? E ele engatinhou no museu, aprendeu a andar, andava no museu, então sempre fez parte do crescimento dele. Desde pequeno fiz arte e a história da arte é muito simples. Desde os Homens das Cavernas existia a pintura.
E é verdade isso. Ele sempre visitou o ateliê, né? Na Escola de Belas Artes ele visitava. Então, ele sempre teve contato com essa produção e fazia, né? Pintava. Eu comprei telas, ele tinha 1 aninho, assim, quando eu comprei a primeira tela. E ele começou com as mãozinhas, depois com o pincel. E ele fez, assim, uma infinidade, vários quadros, né? Presenteou pessoas da família. Sempre no aniversário ele dava uma telinha dele. É a minha obra de arte clássica. O nome dela é Rabisco Preto. E essa é a arte do miojo. Na infância de vocês tinham hábitos de ir ao museu? Os pais levavam, iam com escola, como é que era? Normalmente a gente ia muito com a escola, né? E também nesse espaço aí com os pais, no final de semana, a gente ia pra Quinta da Boa Vista, por exemplo. Eu, desde pequena também, minha família de professores, né? Tudo pronto. O destino é o Museu Histórico Nacional, que fica no centro do Rio, um dos mais importantes da história do país. Ele reúne um acervo com cerca de 250 mil itens, entre objetos, documentos e livros. A gente sempre procura escolher um museu que esteja de acordo com algo que ele esteja pesquisando, né, no momento. Algo que esteja no nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente foi no planetário, ele estava com um interesse muito grande em planeta, sistema solar, era uma coisa dele, né? Quando a gente foi no Museu Nacional, ele estava com interesse em múmias, em dinossauros, né? E a arte é algo que faz parte do nosso cotidiano sempre, né? Cotidianamente ele já pergunta bastante. Mas quando vai no museu é assim, muita pergunta. Alguém fez tudo isso? Eu acho que foram várias pessoas. Não é apenas um programa infantil, né? A gente não tá só levando ele para ver alguma coisa. É um momento de socialização da gente também. A gente também aproveita. Eu acho que visitar museus, centros culturais é um programa perfeito para a família inteira. Ao mesmo tempo que a gente está passando conhecimento para ele, a gente está adquirindo um pouco também, né? O fato dele visitar, dele estar em contato com o patrimônio, né? Isso faz com que ele tenha esse senso de pertencimento, sabe, à sociedade, dele se entender como cidadão, como aquelas coisas são dele também, né? Acho que para todas as crianças isso é muito importante, né? A arte é uma beleza! Estamos de volta conversando sobre museus. Comigo nessa conversa, Andréia Costa, que trabalha no Museu Nacional e na Escola de Museologia da Unirio, a artista plástica Bárbara Malaquias e Alessandro Batista, que é chefe do Museu da Vida da Fiocruz. A Andréia não podia deixar de se emocionar, né? Vendo as imagens do museu, realmente não precisa nem estar lá todo dia para ter essa sensação de perda, né? Agora, eu acho interessante as falas do Rafael, do menino, né? Você vê que ele, lógico, ele ainda reproduz muito do que ele ouve, mas ele já está ali criando uma consistência, como você colocou, né, Bárbara? E eles falam também do pertencimento ali àquele espaço, né? Sim, de se sentir também podendo criar, de você ser autor também. A Cecília produz, tem várias telas também lá em casa, muito artista plástica. Mas acho que vai além, a gente delega muito à escola, assim, a saída aos museus. E acho que é essencial a gente levar, sabe? Porque a gente tem tanto museu no Rio, a Cecília não frequentou nem um terço, nem no mínimo, assim. E eu sei que a gente é privilegiada por poder ir ao museu, porque tem museus que são pagos. Então, eu acho isso uma questão muito séria, assim, porque a escola não tem essa função de ter que levar a criança ao museu, porque... Acho que tem também, né? Mas aí é uma questão que eu acho interessante, assim, de se colocar. A diferença, né? De ir com os pais, de ir com a família, de ir com os amigos e ir com a escola. Alessandro, como é que você percebe aí, no Museu da Vida, vocês
tem, como você disse, muito forte a presença das escolas, mas qual é a diferença, até de função, assim, dessas visitas? Eu diria que são múltiplas funções, né, o museu. Eu diria que o museu é um lugar de encontro, né? É um lugar, como fica claro ali na fala do Rafael, né? Do menino? Do menino, Rafael. né? Que é um momento de encontro das famílias entre si, né? Nessa vida corrida, agitada que a gente tem. É um momento em que você pode simplesmente conviver em harmonia com a sua família. É um momento que você encontra outras famílias. É um momento em que você encontra o acervo do museu. É um momento que você encontra os educadores do museu. Né? É uma rede de encontros, eu diria. E aí isso pode ser desde para um simples lazer, um simples momento de descanso, pode ser um momento de troca de conhecimento, de informações, como também aparece na matéria, né? Enfim. Sair de frente da TV, ver as coisas ali ao vivo. Do WhatsApp, agora do WhatsApp, né? No meu tempo o programa era TV, agora não mais. Eu acho que as duas experiências são muito importantes. Meu contato com o museu se deu por meio da escola. Meus pais não tinham e não têm o hábito de visitar museus. E quem me apresentou esse universo dos museus foi a escola. E a escola pública, né, mas também as escolas particulares vêm exercendo esse papel. Concordo com você. Eu acho que as famílias, alguns dados que eu vi recentemente, vêm transferindo, mesmo as famílias com alto poder aquisitivo, vêm transferindo para a escola esse papel de levar seus filhos aos museus. Ou seja, porque os pais não têm esse hábito, né? E aí acabam colocando para a escola, né? Agora, as duas experiências são muito, muito interessantes, né? Então, eu acho que tem que ir ao museu com a escola e ir com a família. As pesquisas mostram, né, que pais que vão a museus levam seus filhos. Né? Isso todas as pesquisas da área de perfil de público de museus mostram isso. Então, a função da escola seria, nesse aspecto, né, sensibilizar aquele jovem, aquela criança, aquele adolescente para esse espaço público, né, que forma cidadãos, né, como a gente viu na matéria ali. Na realidade, que cidadão é esse que a gente está formando? Um cidadão empoderado, que sabe que ele tem protagonismo, que já sabe que existem as obras clássicas, que né? tem história, que ele pode criar um dia também, né? Que se percebe como sujeito histórico. Não é legal isso? E que a arte não é só belo, a arte também é sofrimento, a arte também é o que te incomoda, é o que te afeta, é deixar se afetar. E tem empatia também, porque quando você se deixa afetar por você não gosta daquela arte, arte contemporânea, que coisa horrível, mas aquilo te afetou e você sabe que aquilo é possível também de ser feito. Agora, o que eu achei bastante interessante, eles tocam em pontos que são fundamentais e que a gente vem observando nas pesquisas feitas com famílias em museus. Primeiro, que as crianças, muitas vezes, é que levam. Os pais até decidem qual museu visitar, mas muitas vezes essas visitas são motivadas pelas crianças, para apresentar para os seus filhos museus, uma busca pela curiosidade, pelo novo, a educação, mas associada também ao lazer. E eles vão falando sobre isso, né? E falam sobre como os interesses das crianças também vão orientando a escolha dos museus, a escolha, né, de qual museu visitar. E o que eu acho muito interessante é que eles levam os filhos aos museus, mas eles reconhecem que eles aprendem muito e aprendem juntos. Então, o museu não é um lugar só onde os pais podem ensinar alguma coisa aos seus filhos, mas também um lugar em que eles podem aprender com eles. E essa experiência, né, de ter contato com famílias e museus sempre foi muito gratificante para mim. Né? Os pais se surpreendendo com os seus filhos. Espera aí, como você sabe isso? Onde você aprendeu isso? Ir ao Museu Nacional ou Museu da Vida, ou qualquer que seja o museu, criança é uma coisa, ir de novo adulto é outra visita completamente diferente, né? Porque você já está carregado ali da sua própria história, da sua própria desenvolvimento cultural, né? Completamente diferente. Agora, uma coisa que também é interessante a gente discutir, assim, existe hoje um vácuo aí de atenção aos museus. A população, como eu falei no início do programa, não visita realmente expressivamente os museus e o Estado investe muito pouco nisso, né? Você, no Museu Nacional, usando como um exemplo que agora realmente é urgente, você percebe existe alguma congruência aí nessas duas questões, André? Ou você acha que deveria partir inicialmente somente do Estado? A população tem responsabilidade nisso, na sua opinião?
A população esteve sempre dentro do museu, junto do museu, né, antes do incêndio e após o incêndio. O que eu percebo é um apoio enorme, um reconhecimento por parte da população da importância, né, dessa instituição para a formação de cientistas e para a formação de gerações e gerações de brasileiros, cariocas. Então, eu acho que é o Estado que tem que se fazer cada vez mais presente e garantir que a população, de modo geral, todos, né, tenham acesso aos museus, ao patrimônio histórico, cultural, científico e um acesso gratuito, né, que os museus sejam públicos e que possam garantir esse acesso às diferentes parcelas da população. O Museu Nacional recebia, em média, 200 mil visitantes por ano. Gente, né? Então, é um dos museus mais visitados da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Hábitos não nascem por geração espontânea. Eles são construídos e construídos com políticas públicas, né? Assim, os números do Museu Nacional são impressionantes, né? 200 mil ao ano é muito, para o padrão brasileiro de visitação é muito alto. Mas a gente entende que é preciso políticas e ações sistemáticas do Estado brasileiro para se criar esse ambiente cultural favorável para que as pessoas frequentem esse lugar de encontro que eu falei anteriormente, entendeu? Assim, No Museu da Vida, no caso, vocês trabalham com muitos eventos e nós temos incentivo à eventos, visita, nós né? temos uma linha de trabalho voltadas para um perfil, para uma faixa de público que dentro das pesquisas, a que menos frequenta os museus. E desculpa, só um aposto aqui, vocês têm vocês têm vários museus da vida em várias cidades e estados brasileiros, né? Ou seja, quem está fora do Rio pode procurar também. Não, então, deixa eu explicar melhor. O Museu da Vida ele fica aqui no campus da Fiocruz, ele é até um museu bem diferente dos outros museus, diferente do Museu Nacional, que tem o seu prédio histórico, né? O Museu da Vida aqui, ele faz a visita aos nossos prédios históricos da Fiocruz, então o Castelo Mourisco é uma das áreas de visitação do museu, a gente tem um borboletário, a gente tem várias áreas de visitação aqui no campus da Fiocruz. E nós temos uma linha de trabalho, como eu estava falando, voltadas para público socialmente vulnerabilizado, né? De territórios de favelas, de territórios de quilombolas, que a gente busca levar ações no museu e trazer essas pessoas para o museu, né? Por meio de um projeto que nós temos estruturado, voltado para isso, com uma equipe própria trabalhando para isso. Esse é o público que menos frequenta museus pela faixa social, né? E, como você também falou na abertura do programa, né? O Brasil é um país com mais de 5 mil municípios. Você tem museus, talvez, em menos de 10% desses municípios. E a concentração no Sudeste, né? E toda a concentração poderosa no Sudeste, né? Então, assim, nós temos aqui ações itinerantes. Então, as nossas exposições, elas itineram por vários lugares do Brasil, na região Norte, na região Nordeste, Centro-Oeste. E aí, sim, você tem um pedacinho do Museu da Vida indo em vários lugares diferentes do Brasil. Isso com investimento seria brilhante, né? Seria Chegaria brilhante, muito mais né? próximo, né? A gente tem também o Caminhão da Ciência que circula pelas pequenas cidades do interior sudeste, onde você não tem cinema, você não tem teatro, você não tem escola. Mas são projetos. Isso muda a realidade. E é uma né? ação pontual de um museu. Se você escalona isso para uma política pública, abarcando Alcance social, os né? museus federais, estaduais que nós temos, olha o potencial que você teria. Com certeza, né? Sim. A gente está caminhando para o final do programa e eu queria na verdade, deixar uma mensagem, quero que a Andréia pense aí em dimensões de futuro para esse museu que guardou tanto passado e que faz, nesse momento, parte do nosso presente de forma tão dolorida, né? E queria que você, antes disso, trouxesse uma mensagem aí para incentivar mamães e papais. Precisamos ocupar o museu, precisamos ocupar a cidade como um todo, né? Museus são lugares de crianças, sim, são lugares de todo mundo, são de todos. Acho um espaço da família, né? A gente tem que ocupar. Precisamos ocupar os museus. Ocupa museu, gostei. Andréia, para onde vamos com o Museu Nacional? Traga notícias para a gente. O Museu Nacional continua funcionando, né? Seus servidores e funcionários terceirizados estão trabalhando para manter
a nossa relação com a sociedade. Então, a gente ocupa a Quinta da Boa Vista e o nosso objetivo, aí eu falo mais especificamente do setor educativo, do campo da educação museal, é manter a nossa relação com essa população, né, bastante numerosa, que faz uso da Quinta da Boa Vista e que ela encontre sempre, nos seus finais de semana, sempre que possível, o Museu Nacional lá, o contato, que a gente tenha sempre esse contato direto com o público. E talvez esse evento tenha que ficar na história também, né? Porque ele é resultado de descaso e a gente precisa deixar claro isso para próximas gerações, para que isso não se repita. Acho que esse é o principal papel do museu, né? Mostrar que, de fato, determinados eventos aconteceram para evitar que se repitam ou que se propaguem os bons eventos, né? Quero agradecer muito, gente, a presença de vocês aqui, torcendo para que nas próximas gestões aí a gente encontre mais valor dado à nossa cultura e aos nossos museus. Muito obrigada. Obrigada. A gente que agradece. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, internet ou um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página do Facebook e pelo site do Canal Saúde. Eu te espero na nossa próxima conversa. Até lá!